Você já sentiu como se todo o peso do mundo estivesse sobre você? Aquela pressão intensa, com preocupações se acumulando e formando uma montanha de estresse e ansiedade? Todos nós passamos por isso em algum momento. As dificuldades podem se manifestar de diversas maneiras. Uma doença inesperada que afeta você ou alguém querido, problemas financeiros sem fim, desavenças em relacionamentos que são fundamentais para a sua felicidade, ou mesmo a pressão do trabalho e das responsabilidades diárias. Nessas horas, é natural sentir-se perdido e sem saber qual caminho seguir. Mas e se houvesse uma maneira poderosa de mudar essa realidade? Uma abordagem capaz de transformar sua visão sobre os desafios da vida e proporcionar uma paz que você talvez nunca tenha sentido antes? Hoje, quero convidá-lo a explorar a confiança em Deus. Vamos descobrir como essa confiança pode servir de âncora em momentos difíceis e como podemos cultivá-la em nosso cotidiano. Imagine-se em um barco em meio a uma tempestade. As ondas são altas, o vento sopra forte e o barco balança perigosamente. É um cenário aterrador. Em momentos assim, é fácil entrar em pânico. O coração acelera e os pensamentos se agitam. Mas, e se houvesse um capitão no leme, alguém com conhecimento e experiência suficientes para guiá-lo em segurança até o porto? Confiar em Deus é isso. É saber que mesmo nas tempestades da vida, Ele está no controle e sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que não consigamos entender suas razões. Vamos explorar o que significa confiar em Deus de verdade. Essa confiança não é uma ideia vaga ou uma frase que usamos para nos sentir melhor. Trata-se de um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. É a crença de que, independentemente das circunstâncias, Ele tem um plano bom e perfeito para você. Ao longo da história, encontramos inúmeras histórias de pessoas que enfrentaram desafios imensos e decidiram confiar em Deus. Vamos nos aprofundar nessas narrativas inspiradoras e entender como a fé pode nos fornecer força e coragem para superar obstáculos. Pense em figuras que enfrentaram grandes adversidades e mantiveram a fé. Um líder que guiou seu povo em tempos difíceis, ou um jovem que, armado apenas com sua fé, enfrentou um gigante. Esses relatos não são apenas histórias antigas. Eles nos convidam a refletir sobre nossas próprias jornadas. Quando confiamos em Deus, encontramos a força necessária para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Mas como podemos realmente desenvolver essa confiança? Quais passos práticos podemos dar para fortalecer nossa fé e encontrar a paz que tanto desejamos? A resposta pode estar em práticas simples, como a oração e a meditação nas Escrituras, que nos conectam à fonte de força que é Deus. A oração não é apenas um momento para pedir, mas uma oportunidade para estar com Ele, ouvir sua voz e deixar que Ele fale ao nosso coração. Ao dedicarmos tempo para conversar com Deus e escutar suas orientações, conseguimos entregar nossas preocupações e permitir que sua paz nos envolva. Além disso, a leitura e a meditação nas Escrituras são fundamentais. A palavra de Deus é uma fonte rica de sabedoria e consolo. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, encontramos promessas que nos lembram que não estamos sozinhos e que Deus está no controle. Cada passagem oferece uma nova perspectiva sobre nossas dificuldades, encorajando-nos a confiar no plano divino, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Imagine-se lendo uma passagem que toca seu coração de forma inesperada. Isso acontece quando nos permitimos mergulhar na palavra. Outra prática valiosa para construir essa confiança é a gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa para mudar nossa perspectiva. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas dificuldades e esquecemos de valorizar as bênçãos ao nosso redor. Ao praticar a gratidão, mudamos nosso foco e começamos a ver a bondade de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Experimente fazer uma lista diária das coisas pelas quais você é grato. Você ficará surpreso ao perceber quantas bênçãos existem, mesmo em meio às tempestades. Além disso,
Lembrar que a obediência a Deus é uma demonstração de confiança é fundamental. Quando seguimos suas orientações, mostramos que acreditamos que seus caminhos são melhores que os nossos. A obediência nem sempre é fácil. Às vezes, o que Deus nos pede pode parecer desafiador. É nesses momentos que nossa fé é realmente testada. Pense na história de alguém que foi chamado a deixar sua terra natal para seguir um caminho desconhecido. Essa pessoa não sabia todos os detalhes, mas confiou em Deus e seguiu adiante, sendo grandemente recompensada por sua fé. Essa jornada rumo à confiança em Deus não acontece da noite para o dia. Requer tempo, paciência e prática. Haverá dias em que será mais fácil confiar e outros em que será mais desafiador. Mas a beleza dessa caminhada é que cada passo em direção à confiança em Deus é um passo em direção a uma vida mais plena, onde as preocupações não nos dominam, mas nos motivam a buscar uma conexão mais profunda com o divino. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Ao enfrentarmos dificuldades, temos a chance de fortalecer nossa fé e nos tornarmos pessoas melhores. E não podemos esquecer da importância da comunidade de fé. Ao nos aproximarmos de pessoas que também buscam a Deus, encontramos apoio e encorajamento. Compartilhar nossas lutas pode ser um bálsamo para a alma. Cada testemunho de superação nos lembra que a confiança em Deus é uma realidade vivida por muitos ao longo da história. Histórias inspiradoras de fé e superação tocarão seu coração e servirão como um lembrete de que você não está sozinho em suas batalhas. Juntos podemos nos fortalecer, celebrar vitórias e apoiar uns aos outros nas dificuldades. A sua jornada rumo à paz e à confiança está prestes a começar. Respire fundo, abra seu coração e prepare-se para embarcar nessa aventura. Vamos descobrir como confiar em Deus pode mudar tudo. Para muitos de nós, a obediência se manifesta de várias maneiras. Pode ser tão simples quanto ser honesto no trabalho, tratar os outros com respeito ou dedicar tempo para ajudar quem precisa. Em outras situações, isso pode envolver decisões difíceis, como abandonar relações prejudiciais ou dar um passo de fé em uma nova direção que sentimos ser o chamado de Deus. Além disso, é fundamental nos conectarmos a uma comunidade de fé. Não estamos destinados a trilhar essa jornada sozinhos. A comunidade oferece apoio, encorajamento e responsabilidade. Quando nos unimos a outros que compartilham a mesma fé, podemos dividir nossas lutas e vitórias, orar uns pelos outros e crescer juntos. Essa troca de experiências é um combustível essencial para nossa caminhada. Assim, viver uma vida de fé implica manter uma atitude de gratidão, obedecer a Deus em todas as áreas e estar cercado por uma comunidade solidária. É uma jornada contínua que exige esforço e dedicação, mas os frutos desse estilo de vida são imensuráveis, proporcionando paz, alegria e um profundo senso de propósito. Agora, vamos abordar um dos maiores desafios que enfrentamos diariamente: a ansiedade. Essa emoção pode surgir de preocupações com o futuro, problemas de saúde, questões financeiras e conflitos pessoais. A boa notícia é que a fé pode se tornar uma ferramenta poderosa para lidar com a ansiedade. É importante reconhecer que essa emoção é uma resposta natural a situações difíceis. Mesmo aqueles com uma fé sólida podem sentir ansiedade em certos momentos, mas a diferença está na maneira como lidamos com isso. A oração se torna nossa linha direta de comunicação com Deus. Quando nos sentimos ansiosos, podemos levar nossas preocupações a Ele. Isso alivia a carga que carregamos e nos ajuda a encontrar consolo e orientação. Quando oramos, abrimos nosso coração, permitindo que Deus entre em nossas vidas de forma surpreendente. Muitas vezes, as respostas que buscamos não aparecem imediatamente, mas a paz que sentimos ao entregar nossas preocupações a Deus é inestimável. É essencial lembrar que a ansiedade pode ser uma luta constante, mas existem maneiras práticas de gerenciá-la. Práticas de autocuidado, como exercícios físicos, meditação e momentos de silêncio, são benéficas. Cuidar do corpo e da mente cria um espaço propício para a paz interior. Além disso,
Buscar aconselhamento profissional pode ser um passo importante. Um especialista pode oferecer ferramentas e estratégias eficazes para lidar com a ansiedade. Adotar uma mentalidade positiva é igualmente fundamental. Mudar nossa perspectiva pode fazer toda a diferença. Em vez de focar nas dificuldades, podemos escolher ver as oportunidades de aprendizado que elas trazem. Isso não significa ignorar os problemas, mas abordá-los de maneira diferente, permitindo que a fé nos guie em meio às tempestades da vida. Por fim, lembre-se de que cada passo em direção à confiança em Deus é um passo para uma vida mais plena. Haverá momentos em que será mais fácil acreditar e dias em que será mais desafiador. Mas ao perseverar nessa jornada, você encontrará uma força interior que pode transformar sua vida de maneiras inimagináveis. A confiança em Deus não apenas nos ajuda a enfrentar desafios, mas também nos proporciona um propósito profundo e significado. Na trajetória da vida, todos enfrentamos momentos que testam nossas forças e paciência. É natural sentir-se sobrecarregado diante das preocupações e do estresse que a rotina impõe. Questões de saúde, problemas financeiros e dificuldades em relacionamentos podem se acumular e parecer insuportáveis. Porém, é fundamental refletir sobre algo que pode mudar completamente nossa abordagem: a confiança em Deus. A confiança não deve ser vista apenas como um conceito abstrato. É uma relação profunda e pessoal com o Criador, fundamentada na certeza de que Ele tem o controle de nossas vidas e que seu plano é sempre voltado para o nosso bem. Visualize-se em um barco durante uma tempestade. As ondas são enormes e o vento sopra forte. Você tem duas opções: entrar em pânico ou confiar no capitão do barco, que possui a experiência necessária para levá-lo a um porto seguro. Assim é a confiança em Deus. É saber que, apesar das adversidades, Ele está ao leme, conduzindo-nos. Nem sempre entendemos o motivo das coisas. Muitas vezes, é desafiador ver a luz no fim do túnel. No entanto, podemos ter certeza de que Deus está ao nosso lado e que Ele tem um propósito para cada situação que enfrentamos. Histórias de figuras como Moisés e Davi nos ensinam que, ao confiarmos em Deus, encontramos a força e a coragem necessárias para superar obstáculos. Como cultivar essa confiança no dia a dia? A resposta começa com a prática da gratidão. Viver com um coração grato transforma nossa perspectiva e nos ajuda a focar no positivo. Quando expressamos gratidão a Deus pelas bênçãos, ao invés de nos concentrarmos nas faltas, mostramos nossa fé na provisão divina. Isso não significa ser grato pelas dificuldades em si, mas reconhecer que sempre há algo pelo que agradecer, mesmo nas circunstâncias mais complicadas. Imagine um dia desafiador enfrentando problemas no trabalho ou questões pessoais difíceis. É fácil deixar a ansiedade tomar conta. No entanto, se você dedicar um momento para reconhecer as pequenas bênçãos ao seu redor, notará uma mudança significativa na sua atitude. Pode ser algo simples como o calor do sol em seu rosto ou uma mensagem encorajadora de um amigo. Esses pequenos detalhes são lembretes da presença de Deus em nossas vidas. Além da gratidão, a obediência é essencial. Ao seguirmos os princípios que Deus nos ensina, demonstramos que acreditamos que seus caminhos são superiores. Embora isso possa ser desafiador, a obediência é uma expressão de nossa confiança. Muitas vezes, o que nos é pedido pode parecer contradizer o que acreditamos ser o melhor. Contudo, nesses momentos, nossa fé é testada e fortalecida. A paciência é uma virtude difícil de cultivar, especialmente em tempos difíceis. A espera pode ser dolorosa, mas é vital reconhecer que Deus trabalha em seu tempo, que muitas vezes difere do nosso. Diante de situações que exigem paciência, podemos vê-las como oportunidades de crescimento. Cada momento de dificuldade nos molda e nos prepara para as bênçãos que estão por vir. Viver em expectativa e manter uma atitude de esperança são igualmente importantes. É fácil desanimar, mas focar no que está por vir nos ajuda a permanecer positivos. Confiar que Deus está agindo em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver, nos dá força.
E não devemos esquecer que não estamos sozinhos nessa jornada. Amigos e familiares que compartilham da mesma fé oferecem apoio e encorajamento. Outra prática essencial é a paciência ativa. Esperar não significa estar inativo. Durante esse tempo, podemos seguir em frente fazendo o melhor possível em nossas circunstâncias. Isso inclui servir aos outros, crescer em nossa fé e nos prepararmos para o que está por vir. Mantendo uma atitude proativa, estamos mais aptos a enfrentar as dificuldades. Além disso, é fundamental lembrar das promessas de Deus. A Escritura está repleta de promessas que oferecem consolo e esperança. Elas nos lembram que, apesar dos desafios, há um plano maior em ação e que Deus sempre trabalha em nossas vidas. Quando nos ancoramos nessas verdades, encontramos paz e segurança, mesmo quando as tempestades ameaçam nos derrubar. Viver uma vida de fé significa cultivar gratidão, obedecer a Deus em todas as áreas e estar cercado por uma comunidade que nos apoie. Essa jornada exige esforço e dedicação, mas os frutos de viver assim são imensuráveis. Ao nos dedicarmos a essa prática, encontramos paz que vai além do entendimento humano, alegria que nos preenche e um propósito profundo que nos guia. Ao nos abrirmos para Deus e expressarmos nossas preocupações, demonstramos nossa disposição em receber sua orientação, aliviando a carga que carregamos. Quando agradecemos a Deus, mesmo em meio à ansiedade, somos lembrados de suas bênçãos, ajudando-nos a focar no que temos, em vez do que nos falta. Isso proporciona alívio significativo para a nossa ansiedade. A paz que Deus oferece é diferente de qualquer outra. Ela não se baseia nas circunstâncias externas, mas em uma confiança interna de que Ele está no controle. Essa paz pode acalmar nosso coração e mente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. Ao lembrarmos que a ansiedade surge da tentativa de controlar o incontrolável, podemos buscar descansar em sua presença. Viver uma vida de fé envolve cultivar gratidão, praticar obediência, desenvolver paciência e manter esperança, cercando-nos de uma comunidade de apoio. À medida que seguimos essa jornada, aprendemos que a ansiedade pode ser confrontada com fé, oração e a lembrança constante de que Deus está sempre presente em nossas vidas. Esse caminho não é fácil, mas ao confiar em Deus e viver com um coração grato, encontramos uma nova perspectiva sobre nossos problemas. Espero que você se sinta inspirado e fortalecido, descobrindo novas maneiras de ver suas lutas diárias. Com Deus ao nosso lado, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Na jornada da vida, todos enfrentamos desafios que testam nossa fé e paciência. Momentos de ansiedade podem surgir em várias situações, como problemas de saúde, dificuldades financeiras e conflitos nos relacionamentos. É natural sentir-se sobrecarregado, mas mesmo em meio a tempestades emocionais, podemos encontrar força e esperança ao confiarmos em Deus. Uma verdade central em nossa vida espiritual é a promessa de que Deus tem planos de prosperidade para nós. Esse conceito nos ajuda a permanecer firmes na fé, mesmo diante de adversidades. Lembrar que o tempo de Deus é sempre perfeito é crucial para nossa compreensão do que significa ter fé. Muitas vezes, não conseguimos entender por que precisamos esperar, mas podemos ter certeza de que Ele tem um plano maior. Aprender a confiar no tempo divino é vital para nossa fé, exigindo paciência e uma esperança inabalável de que Deus está trabalhando para o nosso bem. Durante esse tempo de espera, temos a oportunidade de crescer e nos preparar para as bênçãos que Ele nos reserva. Cada desafio se torna uma chance de fortalecimento espiritual e compreensão do nosso propósito. A oração é um elemento fundamental em nossa vida espiritual. Através dela, nos conectamos diretamente com Deus. Esse diálogo é essencial para construir e manter nossa confiança nele. Muitas vezes, vemos a oração como um monólogo, mas ela deve ser uma conversa bidirecional. Falamos e também ouvimos. Deus deseja nos guiar e confortar. Imagine a oração como uma conversa com um bom amigo.
Ao orar, precisamos reservar momentos de silêncio para escutar sua voz, seja na leitura da Bíblia ou na quietude, permitindo que o Espírito Santo nos guie. Em tempos de ansiedade, a oração serve como um refúgio, onde podemos lançar nossas preocupações e confiar que Ele cuidará delas. Uma prática útil é manter um diário de oração, registrando orações, preocupações e respostas. Isso ajuda a perceber como Deus tem agido ao longo do tempo, tornando-se uma fonte de consolo e esperança. Ao olhar para trás, vemos quantas bênçãos recebemos e como Deus sempre esteve presente em nossa jornada. Além disso, a oração fortalece nossa fé. Quanto mais oramos e testemunhamos as respostas de Deus, mais nossa confiança se solidifica. Mesmo quando as respostas não são as esperadas, levar nossas preocupações a Ele reforça nosso relacionamento. Pense em Daniel, que mesmo diante da cova dos leões, manteve sua prática de oração, mostrando que a persistência é vital. A oração em comunidade também é crucial. Quando nos reunimos para orar, fortalecemos nossa fé e a dos outros. A oração comunitária é um testemunho de unidade. Participar de grupos de oração ou ter um parceiro de oração cria uma rede de apoio, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa jornada. O apoio mútuo é essencial em momentos de espera e dúvida. Compartilhar nossas lutas e vitórias nos encoraja e nos lembra que fazemos parte de uma comunidade que caminha em direção a um propósito comum. Essa conexão é um poderoso incentivo para permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante de obstáculos. Outro aspecto importante da oração é a gratidão. Não devemos esquecer de incluir a ação de graças. Agradecer a Deus pelas suas bênçãos transforma nossa perspectiva e nos ajuda a reconhecer sua atuação em nossas vidas. Cultivar a gratidão muda radicalmente como vemos a vida. Quando focamos no que temos, encontramos razões para sorrir e agradecer, aliviando nossa ansiedade. A paz que Deus oferece é profunda, enraizada na confiança de que Ele está no controle, mesmo quando a vida parece caótica. Confiar em Deus em momentos difíceis nos permite cultivar uma vida de fé mais rica. Aprender a esperar pelo seu tempo nos torna mais resilientes. Cada dificuldade pode ser vista como uma oportunidade de crescimento e compreensão de nossa fé. Ao refletirmos sobre a oração, a paciência e a confiança em Deus, é vital lembrar que Ele está sempre conosco. Mesmo em tempos de incerteza, podemos encontrar consolo em sua presença. A prática da oração, a gratidão e o apoio da comunidade de fé são ferramentas para navegar pelas tempestades da vida com coragem e esperança. Confiar em Deus e manter um relacionamento ativo com Ele nos dá a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Ao fazermos isso, fortalecemos nossa fé e podemos ser um testemunho poderoso para os outros. Que possamos sempre buscar a Deus em oração, reconhecendo que Ele é nosso refúgio em tempos de necessidade. Cada passo em nossa vida espiritual é uma construção de uma fé sólida. Quando enfrentamos dificuldades, que possamos nos lembrar de que temos um Deus que nos ouve e que tem um plano perfeito para cada um de nós. É através da oração, da gratidão e da comunidade que encontramos as ferramentas necessárias para prosperar em nossa jornada. À medida que avançamos, devemos estar cientes de que a vida é cheia de altos e baixos. Existem dias em que tudo parece certo, mas também há dias sombrios, onde a dúvida e o medo podem nos envolver. Nesses momentos, é essencial manter a esperança acesa, lembrando-nos das promessas de Deus. Os desafios não são apenas barreiras, são oportunidades para aprofundar nossa relação com Deus. Quando olhamos para as dificuldades como lições, nossa atitude muda. Ao invés de nos desesperarmos, podemos nos perguntar: o que Deus está tentando me ensinar? Essa mudança de foco faz toda a diferença. O que realmente importa é nossa disposição em confiar em Deus e buscar sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos ser luz em meio à escuridão e esperança em tempos de desespero. A caminhada da fé é contínua e cheia de oportunidades. Abracemos cada uma delas,
confiando que Deus está conosco, guiando-nos em direção ao nosso propósito maior. Cada oração, cada ato de gratidão e cada passo em direção à comunidade de fé nos aproxima mais dele. É um caminho desafiador, mas profundamente gratificante. Que cada um de nós continue a buscar essa conexão com Deus, confiando em seu amor e em suas promessas, e assim possamos experimentar uma vida plena, cheia de significado e propósito. Dedicar-se à oração vai além de um ritual. É um hábito que cultiva uma relação mais profunda com Deus, proporcionando clareza e propósito em meio ao caos. Esse relacionamento nos fortalece e nos torna mais resilientes frente aos desafios. Quando nos voltamos para Ele em momentos de necessidade, não apenas buscamos auxílio, mas reconhecemos Sua presença, ajudando-nos a viver com serenidade mesmo nas situações complicadas. A oração transforma nossa perspectiva. Ao dirigirmos nossas preocupações a Deus, colocamos nossos fardos em Suas mãos, liberando-nos do peso da ansiedade e confiando em Sua orientação. À medida que entregamos incertezas a Ele, passamos a ver com mais clareza as bênçãos ao nosso redor. Essa prática nos ensina a valorizar cada momento e a perceber a ação de Deus nas pequenas coisas do cotidiano. Além disso, a oração nos conecta a uma rede de apoio espiritual. Quando oramos, não falamos apenas com Deus, mas também nos unimos a outros que compartilham da mesma fé. Essa comunhão é fundamental, pois nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada. A oração em conjunto fortalece laços de amizade e apoio essenciais em tempos de dificuldades. Viver em comunidade também nos permite compartilhar experiências, enriquecendo nossa compreensão sobre a fé e nos dando novos insights. Quando vemos como Deus age na vida dos outros, somos inspirados a confiar nele, lembrando que sua fidelidade abrange todos nós. A oração se torna um pilar de nossa fé, reafirmando nossa dependência dele e nos guiando em nossas decisões. Diante das incertezas, a oração nos lembra que temos um Deus que se importa e está pronto para ouvir. Nesse espaço sagrado, encontramos consolo e a força para seguir em frente. Cada oração é um passo em direção à transformação, onde podemos deixar de lado medos e inseguranças, abraçando a esperança que vem dele. Ao desenvolvermos uma prática de oração consistente, é importante reconhecer essa oportunidade de crescimento espiritual. É um convite para aprofundar nossa relação com Deus e permitir que sua paz invada nosso ser. Com isso, nos tornamos mais conscientes de suas intervenções e mais gratos por sua presença constante. Além de fortalecer nossa relação com Deus, a oração nos capacita a enfrentar as lutas do cotidiano. Ao reconhecermos que contamos com a ajuda divina, tornamo-nos mais corajosos diante dos desafios. Essa confiança em Deus nos dá a segurança necessária para avançar, mesmo quando o caminho é incerto. A oração é um canal direto para Deus, onde podemos expressar nossos corações e encontrar paz em meio à agitação. Ao incorporá-la em nossas vidas, nos capacitamos a viver com mais confiança, sabendo que sempre temos um porto seguro em Deus. Comprometendo-nos com a oração, nos abrimos para experimentar sua presença de maneira mais profunda, tornando-nos sensíveis às suas respostas. A prática da oração deve ser uma parte intrínseca do cotidiano, criando um espaço sagrado para refletirmos sobre nossos desafios e bênçãos. Diversificar a forma como oramos, incluindo estilos como gratidão, intercessão e momentos de silêncio, nos ajuda a nos conectar com Deus de maneira mais profunda. A oração também promove o autoconhecimento, confrontando medos e inseguranças. Esse processo é desafiador, mas libertador, permitindo que Deus nos transforme. Participar de grupos de oração é uma forma poderosa de nos sentirmos apoiados e encorajados, criando laços mais fortes com nossos irmãos e irmãs na fé. Essas conexões são vitais, especialmente em tempos difíceis. O mundo pode ser isolante, mas encontrar uma comunidade de fé
nos proporciona conforto e pertencimento. A prática da oração nos ensina sobre paciência e confiança, lembrando que as respostas de Deus podem não vir na hora que desejamos. A espera se torna uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento. Registrar nossas experiências em um diário de oração é uma prática transformadora, ajudando-nos a lembrar de nossas petições e reconhecer como Deus tem trabalhado em nossas vidas. Para quem está começando, é importante saber que não existe uma forma certa de orar. O que conta é a sinceridade e a vulnerabilidade. À medida que nos comprometemos com a oração, notamos mudanças em nós mesmos e problemas antes insuperáveis se tornam oportunidades de crescimento. Essa transformação é contínua e acontece quando nos permitimos ser moldados por Deus. Encorajo você a abraçar a oração como parte essencial da sua vida, permitindo que ela seja seu guia e apoio. Concluindo, a oração é um ato de devoção que nos ensina a viver com gratidão, confiança e amor. Reconhecendo a presença de Deus, enfrentamos desafios com esperança renovada. A oração nos conecta a um propósito maior, lembrando-nos de que somos parte de algo significativo. Ao nos dedicarmos a essa prática, podemos experimentar a verdadeira paz que vem de uma relação íntima com o Criador. Se você busca uma vida mais significativa, explore a oração de maneira nova e intencional. Que cada momento em oração seja um passo mais perto de descobrir as maravilhas que Deus tem para você. A oração é uma ponte que nos conecta a Deus, onde encontramos paz, força e direção. A oração é uma prática essencial que permeia a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em diversas tradições religiosas, a oração não é apenas um ritual. É uma forma de estabelecer uma conexão direta com o divino, um meio de comunicação que transcende as barreiras do cotidiano. Através da oração, encontramos um espaço sagrado onde podemos expressar nossos pensamentos mais íntimos, nossas esperanças e preocupações. É um momento em que podemos nos afastar das distrações do mundo e nos concentrar na nossa espiritualidade. A oração também é um convite à introspecção. Ao falarmos com Deus, somos incentivados a olhar para dentro e examinar nossos próprios corações. Isso nos permite identificar áreas em que precisamos de cura, crescimento ou mudança. Muitas vezes a oração nos confronta com verdades difíceis sobre nós mesmos, mas esse processo é vital para nossa transformação espiritual. Quando nos permitimos ser vulneráveis diante de Deus, abrimos espaço para que Ele trabalhe em nós, moldando-nos para sermos melhores versões de nós mesmos. Além disso, a oração é um ato de fé. Quando oramos, demonstramos nossa confiança em algo maior do que nós. Essa fé é o que nos sustenta em tempos de crise e nos dá esperança quando tudo parece perdido. Ao orar, reafirmamos nossa crença de que Deus está presente em nossas vidas e que Ele se importa conosco. Essa confiança nos capacita a enfrentar desafios e adversidades com coragem e determinação. Praticar a oração diariamente pode parecer um desafio, especialmente em um mundo tão agitado. No entanto, é importante encontrar maneiras de incorporar essa prática em nossas rotinas. Isso pode ser feito por meio de orações matinais, reflexões noturnas ou até mesmo pequenos momentos de gratidão ao longo do dia. A chave é a consistência. Ao criar um hábito de oração, começamos a ver as mudanças não apenas em nossa espiritualidade, mas também em nossa saúde mental e emocional. A oração se torna uma âncora em nossas vidas, um espaço seguro onde podemos nos refugiar e recarregar nossas energias. Outra forma poderosa de oração é a intercessão, onde oramos não apenas por nós mesmos, mas também por outras pessoas. Esse ato de se colocar em favor dos outros nos ajuda a desenvolver um coração mais compassivo e empático. A intercessão nos conecta à nossa comunidade e nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Quando oramos por outras pessoas, podemos sentir o peso de suas preocupações, e isso nos une em um propósito maior. A intercessão nos permite ser agentes de mudança e esperança na vida daqueles ao nosso redor.
É importante lembrar que a oração não precisa ser formal ou elaborada. Às vezes, uma simples conversa com Deus, onde expressamos nossos pensamentos e sentimentos, pode ser tão poderosa quanto as orações mais estruturadas. O essencial é a sinceridade do coração. Quando nos aproximamos de Deus com autenticidade, Ele nos encontra onde estamos e nos abraça com amor e graça. Isso nos ajuda a lembrar que, independentemente de como oramos, o que realmente importa é o estado do nosso coração. Outra maneira de enriquecer nossa vida de oração é a prática da meditação. A meditação, quando combinada com a oração, nos ajuda a acalmar a mente e abrir nosso espírito para a presença de Deus. Ao meditar, criamos um espaço de quietude que nos permite ouvir a voz de Deus de maneira mais clara. Esse silêncio pode ser desafiador, mas é um aspecto vital do nosso relacionamento com o divino. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, a meditação se torna um refúgio onde podemos nos conectar profundamente com Deus. Em momentos de desespero, a oração se torna ainda mais vital. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, somos levados a buscar a Deus com mais fervor. Isso é natural, pois em tempos de crise, nossa necessidade de apoio e conforto se torna mais evidente. A oração nos dá a oportunidade de derramar nossas preocupações e pedir força. Essa prática pode nos ajudar a encontrar paz em meio à tempestade, permitindo-nos lembrar que Deus está conosco, mesmo nas situações mais desafiadoras. O poder da oração não se limita apenas ao indivíduo. A oração tem o potencial de impactar comunidades inteiras. Quando grupos se reúnem para orar por uma causa comum, eles não apenas elevam suas preocupações a Deus, mas também geram um movimento de solidariedade. A história está repleta de exemplos de mudanças significativas que ocorreram após um período de oração em grupo. A intercessão coletiva pode trazer transformação e esperança, afetando não apenas as vidas dos que oram, mas também aqueles por quem oramos. A oração também pode ser uma forma de adoração. Ao dedicarmos tempo para louvar a Deus em nossas orações, reconhecemos sua grandeza e soberania. O louvor nos ajuda a colocar nossas vidas em perspectiva e a lembrar de sua fidelidade. Durante esses momentos, somos lembrados do amor de Deus por nós e de sua disposição em nos ouvir. O louvor pode ser uma forma poderosa de renovar nossa mente e fortalecer nossa fé. À medida que nos aprofundamos em nossa vida de oração, podemos nos sentir mais capacitados a enfrentar os desafios da vida. A oração nos dá coragem e confiança para agir em situações difíceis. Quando sabemos que temos um Deus que nos ouve e que está ao nosso lado, somos encorajados a dar passos de fé. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas nos dá a força necessária para perseverar. O ato de orar nos transforma, e essa transformação se reflete em nossas ações e atitudes. Em conclusão, a oração é uma prática rica e multifacetada que nos convida a entrar em um relacionamento mais profundo com Deus. Ela nos ensina a viver com gratidão, confiança e amor. Através da oração, encontramos paz em meio às tempestades da vida e força para enfrentar desafios. Ao incorporarmos a oração em nossas rotinas diárias, nos tornamos mais conscientes da presença de Deus em nossas vidas e mais conectados uns com os outros. Se você ainda não faz da oração uma parte central da sua vida, considere começar hoje. Experimente o poder da oração e veja como ela pode transformar sua vida, trazer paz em tempos difíceis e renovar sua esperança. Que cada momento em oração seja um passo mais perto de descobrir as maravilhas que Deus tem para você. Além disso, a prática da oração não precisa seguir um formato específico. Pode ser em voz alta, em silêncio, escrita ou até mesmo em uma caminhada na natureza. Cada um de nós pode encontrar seu próprio estilo de oração que ressoe com a nossa espiritualidade e personalidade. O importante é que a oração se torne um reflexo do nosso ser mais profundo, um espaço onde podemos ser vulneráveis e transparentes diante de Deus. Quando oramos, estamos criando um espaço de intimidade com o divino,
um momento em que podemos nos abrir sem medo de julgamento. Isso não apenas nos ajuda a expressar nossas emoções, mas também nos permite receber consolo e orientação. A oração se torna um canal através do qual podemos compartilhar nossas lutas e conquistas, agradecendo pelas bênçãos e buscando sabedoria para os desafios que enfrentamos. Essa prática não apenas promove um estado de paz interior, mas também nos ensina a focar no momento presente, ajudando-nos a desviar a atenção das preocupações e ansiedades que muitas vezes nos consomem. A meditação nos ensina a desacelerar, a respirar profundamente e a refletir sobre as verdades espirituais que muitas vezes esquecemos. Através da meditação, podemos cultivar uma mente mais tranquila e um coração mais receptivo à orientação divina. Em momentos de desespero, a oração se torna ainda mais vital. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, somos levados a buscar a Deus com mais fervor. Isso é natural, pois em tempos de crise, nossa necessidade de apoio e conforto se torna mais evidente. A oração nos dá a oportunidade de derramar nossas preocupações e pedir força. Essa prática pode nos ajudar a encontrar paz em meio à tempestade, permitindo-nos lembrar que Deus está conosco, mesmo nas situações mais desafiadoras. Nesses momentos, a oração se torna um ato de entrega, onde entregamos nossas angústias e incertezas, confiando que Deus tem um plano maior para nossas vidas. Além disso, a oração é uma forma de nos lembrarmos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao buscar a ajuda de Deus, também podemos nos abrir para o apoio de outras pessoas ao nosso redor. Compartilhar nossas lutas com amigos e familiares e orar juntos pode fortalecer nossos laços e criar um senso de comunidade. O poder da oração não se limita apenas ao indivíduo, ela tem o potencial de impactar comunidades inteiras. Quando grupos se reúnem para orar por uma causa comum, eles não apenas elevam suas preocupações a Deus, mas também geram um movimento de solidariedade. A história está repleta de exemplos de mudanças significativas que ocorreram após um período de oração em grupo. A intercessão coletiva pode trazer transformação e esperança, afetando não apenas as vidas dos que oram, mas também aqueles por quem oramos. Quando comunidades se unem em oração, elas se fortalecem mutuamente, criando uma rede de apoio que transcende as dificuldades individuais. A oração também pode ser uma forma de adoração. Ao dedicarmos tempo para louvar a Deus em nossas orações, reconhecemos sua grandeza e soberania. O louvor nos ajuda a colocar nossas vidas em perspectiva e a lembrar de sua fidelidade. Durante esses momentos, somos lembrados do amor de Deus por nós e de sua disposição em nos ouvir. O louvor pode ser uma forma poderosa de renovar nossa mente e fortalecer nossa fé. Essa prática de adoração nos conecta com as verdades eternas e nos incentiva a viver de acordo com os princípios divinos. À medida que nos aprofundamos em nossa vida de oração, podemos nos sentir mais capacitados a enfrentar os desafios da vida. A oração nos dá coragem e confiança para agir em situações difíceis. Quando sabemos que temos um Deus que nos ouve e que está ao nosso lado, somos encorajados a dar passos de fé. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas nos dá a força necessária para perseverar. O ato de orar nos transforma, e essa transformação se reflete em nossas ações e atitudes. Além disso, a oração nos ensina a ter gratidão, mesmo em meio a dificuldades. Quando aprendemos a reconhecer as pequenas bênçãos em nossas vidas, desenvolvemos um coração mais alegre e contente. A gratidão nos ajuda a ver a mão de Deus em todas as situações e nos motiva a agir com bondade e generosidade em relação aos outros. Essa mudança de perspectiva pode ser profundamente libertadora, permitindo-nos viver com mais alegria e propósito. À medida que continuamos a explorar o poder da oração, é fundamental lembrar que ela é uma prática contínua e evolutiva. Não se trata apenas de pedir, mas também de ouvir e de cultivar um relacionamento mais profundo com Deus.
Isso envolve estar atento às respostas de Deus, que podem vir de maneiras inesperadas. Às vezes, a resposta pode ser um sentimento de paz, uma nova direção em nossas vidas, ou mesmo uma mudança em nosso próprio coração. Se você ainda não faz da oração uma parte central da sua vida, considere começar hoje. Experimente o poder da oração e veja como ela pode transformar sua vida, trazer paz em tempos difíceis e renovar sua esperança. Que cada momento em oração seja um passo mais perto de descobrir as maravilhas que Deus tem para você. Uma forma poderosa de se conectar com Deus é através da contemplação da natureza. Ao passar tempo ao ar livre, observando a beleza e a complexidade do mundo natural, podemos encontrar uma conexão profunda com o divino. As montanhas majestosas, os rios que fluem, as árvores que se balançam ao vento e o canto dos pássaros são todos testemunhos da criatividade e da grandeza de Deus. Quando nos permitimos desacelerar e apreciar a maravilha da criação, somos lembrados da presença de um Criador amoroso que se preocupa com cada detalhe do nosso mundo. A contemplação da natureza nos convida a refletir sobre a magnificência da vida e a interconexão de todas as criaturas. Podemos usar esse tempo para nos desligar das preocupações cotidianas e simplesmente estar presentes, respirando o ar fresco e absorvendo a paz que a natureza oferece. Essa prática não apenas renova nossa mente e espírito, mas também nos ajuda a reconhecer a mão de Deus em tudo ao nosso redor. Em momentos de dúvida ou incerteza, observar a natureza pode ser um lembrete do poder e da fidelidade de Deus, que cuida até mesmo das menores criaturas. Outra forma significativa de se conectar com Deus é através da arte e da expressão criativa. Quando criamos, seja por meio da pintura, da música, da escrita ou de qualquer forma de arte, podemos tocar o divino que habita em nós. A arte tem o poder de transcender palavras e comunicar emoções e verdades profundas. Ao expressar nossas experiências e sentimentos, podemos também expressar nossa adoração e gratidão a Deus. Muitos artistas encontram inspiração na beleza e na complexidade da vida ao seu redor, usando sua criatividade como um meio de refletir a grandeza de Deus. Ao dedicar tempo para criar, podemos nos sentir mais próximos do Criador, reconhecendo que, assim como Ele é o grande artista do universo, também temos um papel no ato criativo. Essa conexão pode ser uma forma de oração em si, onde nossas obras se tornam uma oferta de louvor e gratidão. Além disso, ao nos envolvermos em atividades artísticas, podemos experimentar um sentido renovado de propósito e identidade. A expressão criativa nos permite explorar nossos sentimentos mais profundos e nos conecta a algo além de nós mesmos. Quando compartilhamos nossa arte com os outros, também criamos um espaço para que eles se conectem com Deus através de nossas experiências. Uma terceira maneira de fortalecer nossa conexão com Deus é através do serviço ao próximo. Ao dedicar tempo e energia para ajudar os outros, estamos seguindo o exemplo de amor e compaixão que Jesus nos deixou. O serviço não apenas beneficia aqueles que precisam, mas também enriquece nossas próprias vidas e nos aproxima do coração de Deus. Quando nos comprometemos a ajudar os outros, seja através de trabalho voluntário, doações ou simplesmente ouvindo alguém que precisa, podemos experimentar um profundo senso de propósito e satisfação. O ato de servir nos lembra que todos somos parte de uma grande família e que nossas ações podem ter um impacto significativo na vida de outros. Muitas vezes, ao servir, somos tocados por histórias de luta e superação que nos fazem refletir sobre nossas próprias bênçãos. Essas interações nos ajudam a cultivar empatia e compaixão e nos fazem perceber que, ao amarmos e cuidarmos dos outros, estamos, de fato, fazendo isso como uma forma de adoração a Deus. Além disso, o serviço ao próximo pode nos levar a novas comunidades e experiências que ampliam nossa visão de mundo. Quando nos conectamos com diferentes pessoas e suas histórias, estamos mais abertos a entender e valorizar a diversidade da criação de Deus.
O amor e a compaixão que compartilhamos podem servir como um reflexo do amor divino, mostrando aos outros o que significa ser amado e cuidado. Essas três formas de conexão, a contemplação da natureza, a expressão artística e o serviço ao próximo, nos ajudam a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Ao incorporá-las em nossas vidas, não apenas enriquecemos nossa espiritualidade, mas também encontramos novas maneiras de experimentar o amor e a presença de Deus em nosso cotidiano. Que essas práticas inspirem você a buscar uma conexão mais intensa com o divino e a descobrir como a beleza do mundo, a criatividade e o serviço ao próximo podem se tornar canais para uma experiência espiritual transformadora. Se você ainda não explorou essas formas de se conectar com Deus, comece hoje. Ao se abrir para a natureza, para a arte e para o serviço, você encontrará novas dimensões da espiritualidade que podem enriquecer sua vida e aproximá-lo de seu Criador. Cada pequeno ato de amor e compaixão que você faz, cada momento que você dedica para refletir sobre a beleza da criação ou para se expressar criativamente, é uma oportunidade de se conectar com algo maior. Faça da sua vida uma jornada de fé, amor e serviço, e descubra as maravilhas que Deus tem para você. E agora, se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe suas experiências de oração nos comentários e vamos juntos explorar o poder transformador da oração em nossas vidas. Junte-se a nós nessa jornada espiritual e descubra como a oração pode ser um verdadeiro alicerce em tempos de incerteza. Até o próximo vídeo.